Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver as questões de matemática do concurso de bombeiro da Polícia Militar do Estado do Paraná. As questões de matemática começam a partir da questão 11, que diz assim o seu enunciado. Em certa corporação, 5/8 dos bombeiros são do sexo masculino, dos quais 3/10 atuam no setor administrativo. Sabendo que há 64 bombeiros nessa corporação, a quantidade de bombeiros do sexo masculino e que atuam no setor administrativo é. Ele está dizendo aqui que 5/8 são do sexo masculino. Então é 5/8 de quanto? De 64. Quanto que dá isso? Eu gosto de fazer assim, ao invés de ficar fazendo 5 vezes 64, depois dividindo por 8, eu já simplifico aqui, ó, porque é uma multiplicação, dá para você simplificar o denominador e o numerador pelo mesmo número. Então vai ficar aqui, 8 você divide por 8 e dá 1, e 64 divide por 64 e dá 8. Então, nós ficamos aqui, 5 vezes 8, que é igual a 40. Então, nós já descobrimos que o total de bombeiros aqui do sexo masculino é 40. Aí ele continua falando assim, que 3/10 desses trabalham no setor administrativo. Então, são 3/10 de 40. Usando aqui o mesmo raciocínio de simplificações, vamos simplificar denominador por 10 e dá 1. Simplificar o 40 aqui por 10 e dá 4. Então, ficamos com 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, o total de bombeiros que trabalham no setor administrativo, que são do sexo masculino, é 3/10 de 40, que é 12, que é a alternativa C. A questão 12 diz assim: observe que, em cada um dos 3 primeiros pares de palavras a seguir, a senha de 4 letras foi formada a partir da palavra à sua esquerda, utilizando-se o mesmo critério lógico. Utilizando-se o mesmo critério, a senha correspondente à palavra bombeiro é. Vamos escrever a palavra bombeiro aqui para a gente fazer uma comparação e tentar descobrir aqui alguma lógica entre essas palavras e suas senhas. Podemos analisar aqui que uma lógica encontrada é que a primeira letra da senha é sempre a quarta letra da palavra que está aqui ao lado esquerdo. Então, seguindo essa lógica, outra lógica encontrada aqui é que a segunda letra da senha é sempre a penúltima letra da palavra que está lá à sua esquerda. Então, seguindo essa lógica aqui seria o R. E a lógica que nós encontramos aqui para a terceira letra da senha, podemos verificar que é a antepenúltima letra da palavra que está à sua esquerda. Então, seguindo esse critério, a antepenúltima de bombeiro é o I. Então, já temos aqui a palavra BRI. Falta apenas a última letra da senha. E podemos verificar que a última letra de cada senha aqui é também a última letra da palavra que está à sua esquerda. Então, seguindo esta mesma lógica, a palavra aqui seria o O. Então, formamos então a nossa senha com a palavra bombeiro, usando a mesma lógica das palavras anteriores. Então, é a alternativa E. A questão 13 diz assim em seu enunciado: um bombeiro rema seu barco nas águas de um lago a 12 km por hora. Num rio, com o mesmo barco e com a mesma força nas remadas, esse bombeiro percorreu 12 km a favor da corrente, ou seja, na ida, e 8 km contra a corrente, ou seja, na volta, num tempo total de 2 horas. Nessas condições, o tempo de ida e o tempo de volta correspondem a, respectivamente, a. O problema ele dá uma fórmula para a gente usar para resolver esse problema, que diz assim, que o espaço, que ele chamou aqui de S,
é igual ao tempo vezes a velocidade. O problema, ele está pedindo o tempo de ida e o tempo de volta. Então, nós temos o tempo aqui na fórmula. Então, vamos isolar esse tempo de um lado do sinal e deixar os demais itens do outro lado. Então, tempo é igual a S dividido por V. Esse V aqui ele está multiplicando, a gente passa do outro lado dividindo. Vamos fazer a mesma coisa com a volta. O espaço da volta é igual ao tempo da volta vezes a velocidade. Vamos deixar aqui o tempo da volta sozinho em um membro e passar esse V do outro lado. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós temos aqui o tempo da ida e o tempo da volta. Muito bem. E ele fala uma outra coisa aqui, que o tempo de ida mais o tempo da volta é igual a 2 horas. Essa informação é importante e nós vamos usar aqui. O tempo de ida é igual o espaço que ele foi, que é de 12 km, sobre a velocidade. Mas como ele estava descendo a correnteza e ele rema a 12 km por hora em um lago onde não tem correnteza, então aqui nós temos que somar mais a velocidade da correnteza, que é a velocidade total que o barco atinge. E o tempo de volta é igual o espaço, que é dado do problema, que é 8, sobre a velocidade imposta pelo barco, menos a velocidade da correnteza. Como ele falou que o tempo de ida mais o tempo de volta são 2 horas, então nós podemos igualar essas duas equações que nós temos aqui. O tempo de ida mais o tempo de volta é igual a 2. Só que no lugar de tempo de ida, eu vou pôr essa expressão aqui. Então, vão ficar 12 sobre 12 mais V mais o tempo de volta. Só que o tempo de volta, eu vou colocar essa expressão aqui. É igual a 8 sobre 12 menos V. Tudo isso ele gastou 2 horas para fazer. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos deixar tudo sobre o mesmo denominador aqui. O denominador comum, então, vai ficar 12 mais V, que multiplica 12 menos V. Se você dividir tudo isso aqui por 12 mais V, vai ficar apenas 12 menos V. Vamos fazer aqui do lado para você ver. 12 mais V, que multiplica 12 menos V, dividido por 12 mais V. Esse aqui simplifica com esse, fica apenas o 12 menos V. Então, nós vamos ficar aqui com 12, que multiplica 12 menos V. Mais, eu tenho que transferir esse sinal aqui, mais. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos dividir 12 mais V, que multiplica 12 menos V, por 12 menos V. É aquela coisa lá de tirar o MMC. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, quando a gente vai deixar o denominador comum aos dois, né? Então, vamos fazer aqui, de novo. 12 mais V, que multiplica 12 menos V, sobre 12 menos V. Aí corta esse com esse, fica apenas o 12 mais V. Então, aqui é 8 que multiplica 12 mais V.
Tudo isso aqui é igual a 2 horas. Vamos baixar um pouquinho isso aqui para a gente fazer a continuação aqui embaixo. Agora eu vou aplicar a distributiva aqui, ó, 12 vezes 12, 12 menos b, e vai ficar assim. 12 vezes 12, 144. Mais com menos é menos. 12 vezes v, 12v. Mais 8, que multiplica 12, dá 96. Mais 8 vezes v, 8v. Reparem bem que isso que está aqui no denominador é uma diferença de 2 quadrados. Você lembra lá os casos de fatoração que A mais B, que multiplica A menos B, é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Então, é esse caso aqui. O 12 é o primeiro e o V é o segundo. Então, isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que eu já vou escrever dessa forma aqui. 144 menos v ao quadrado. 144 é 12 ao quadrado e v ao quadrado é o v aqui. Tudo isso é igual a 2. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar isso que está no denominador aqui lá para o segundo membro, multiplicando 2. Então, nós vamos ficar aqui no primeiro membro. 144 mais 96 dá 240. Menos 12v mais 8v dá menos 4v. Tudo isso é igual. A hora que eu passo isso aqui multiplicando, 2 vezes 144 dá 288, menos o v multiplica 2, 2v ao quadrado. Agora, nós podemos fazer o seguinte. Vamos passar tudo para o primeiro membro. Então, esse 2v ele está com sinal negativo, ele vai ficar aqui no primeiro membro com o sinal positivo. 2v ao quadrado menos 288 mais 240 menos 4v é igual a zero. Esse 288 está com sinal de menos porque ele estava lá no segundo membro com sinal de mais. Então, a hora que ele passa para o primeiro membro, ele vem com sinal negativo. O mesmo aconteceu com o 2v. Ele estava com sinal negativo. Aqui, ele vem com sinal positivo. Então, nós ficamos com 2v ao quadrado menos 288 mais 240 é igual a 48. Então, ficamos com menos 48 menos 4v é igual a zero. Podemos dividir aqui tudo por 2. Aí vamos ficar com v ao quadrado menos 24 menos 2v é igual a zero. E temos aqui uma equação do segundo grau, que a gente pode resolver por Bhaskara, para descobrir o valor de v. Vamos fazer isso aqui. Para resolver por Bhaskara, nós temos que v é igual a menos b, mais ou menos, a raiz de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Essa, para quem não lembra, é a forma de Bhaskara que a gente vai usar para resolver aqui. Então, temos que v é igual a b. Quem que é o b? É o menos 2. Menos 2 dá 2. Mais ou menos b ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Menos com menos, com menos, mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 24, 96. Sobre 2a. A é 1, então dá 2. Então, v é igual a 2, mais ou menos a raiz de 100. 4 mais 96 é 100. A raiz de 100 é 10.
sobre 2. Então, V é igual a 2 mais 10, 12, dividido por 2, 6. Ou V é igual a 2 menos 10, menos 8, dividido por 2, menos 4. Como nós estamos falando aqui de velocidade, então não usaremos esse menos 4. Então a velocidade é apenas o 6. Agora que nós já temos o valor de V, a gente volta lá na equação do início, tanto na equação de ida como na de volta, e substitui o V por 6 e encontra o valor do tempo. Vamos fazer o valor do tempo aqui nesse cantinho aqui. Podemos usar o tempo de ida ou o tempo de volta, tanto faz. Vamos usar aqui o tempo de ida, que é 12 sobre 12 mais V. Então, o tempo de ida é igual a 12 sobre 12 mais V. Só que V é 6, que nós já descobrimos. Então, o tempo de ida é 12 sobre 12 mais 6 é 18. Aí esse 12 nós podemos simplificar por 6 e dá 2. E o denominador aqui, a gente simplifica por 6 e dá 3. Então, nós temos que T1, ou seja, TI, que é o tempo de ida, é igual a 2 terços. 2 terços do quê? 2 terços de hora. Então, nós temos aqui 2 terços de horas, que é 2 terços de 60, que é igual a 40. 40 minutos. Então, o tempo de ida é 40 minutos. Por sorte nossa, só uma das alternativas aqui é 40 minutos, o tempo de ida. Então, o tempo de volta só pode ser 1 hora e 20 minutos. O que é lógico, né? Se em 2 horas no tempo total nós gastamos 40 minutos para ir, então para voltar só podemos gastar 1 hora e 20. Alternativa B. A questão 15 diz assim: um artesão utiliza pernas idênticas de madeira para construir bancos e mesas. As mesas têm 3 pernas e os bancos 4 pernas. Na última remessa da encomenda, ele utilizou 75 pernas de madeira para construir os bancos e as mesas. Sabendo-se que a quantidade de bancos construídos supera em 3 a quantidade de mesas construídas, a quantidade de bancos construídos foi. Vamos chamar aqui de B a quantidade de bancos e vamos chamar de M a quantidade de mesas. Então, o problema fala que a quantidade de bancos supera a quantidade de mesa em 3. E ele fala ainda que cada banco ele utiliza 4 pernas e que cada mesa ele utiliza 3 pernas. E o total de pernas é 75. Então, nós formamos aqui um sistema de equações com 2 variáveis. Podemos usar várias maneiras para resolver esse sistema. Eu vou resolver pelo método da substituição. Por quê? Eu já tenho o valor de B. Então, eu vou na segunda equação e onde aparece o B, eu vou substituir por M mais 3. Então, vindo aqui, eu tenho 4 que multiplica B, só que B é M mais 3. M mais 3 mais 3M, que é esse aqui, é igual a 75. Vou aplicar a distributiva aqui. Vou ficar com 4M mais 4 vezes 3, 12, mais 3M é igual a 75. Vou somar M com M, então tenho 4 mais 3, 7M é igual a 75. E esse 12 está aqui com o sinal positivo, ele vai lá para o segundo membro com o sinal negativo. Fazer aqui
do outro lado. Então, nós temos no primeiro membro 7m. E temos no segundo membro 75 menos 12, que é 63. Então, m é igual a 63 dividido por 7, porque esse 7 ele está multiplicando o m, ele passa para o segundo membro dividindo. Então, m é igual a 63 dividido por 7, que dá 9. Então, a quantidade de mesas é 9. Bom, se eu já sei a quantidade de mesas, eu sei o que banco é igual à quantidade de mesas mais 3. Aqui que o problema deu. Então, a quantidade de bancos é 12. E é justamente o que o problema está querendo saber, que é a alternativa C. Se você estiver gostando dessas resoluções, compartilhe aí com seus amigos, deixe aí o seu like e se inscreva no canal. E também pode acionar o sininho, porque toda vez que postarmos aulas novas aqui ou vídeos novos, você será avisado. Vamos resolver a próxima questão, que é a 16. Diz a questão: um bombeiro recebeu uma indenização de R$ 20.000 e decidiu aplicar 3/5 do montante em um fundo de renda fixa e a quarta parte do restante em caderneta de poupança. Em relação ao montante recebido na indenização, o total aplicado na caderneta de poupança e renda fixa juntos corresponde a: o montante que ele recebeu é R$ 20.000. Aí ele fala o seguinte, que ele decidiu aplicar 3/5 do montante na renda fixa. Então, 3/5 de 20.000, que é o que ele aplicou na renda fixa, é... Aqui, ao invés de ficar fazendo contas, eu ensino os alunos, e tem aula aqui no canal, se você não lembra como que faz, vai lá, vou deixar o card aqui, e aí você faz as simplificações. 20 divide por 5 dá 4. Então, no numerador, vamos ficar com 3 vezes 4. E no denominador, o 5 simplifica por 5 e dá 1. E aqui eu não preciso escrever nada, né? Porque quando tem 1 no denominador, a gente não precisa escrever. Então, fica 3 vezes 4, 12. 12.000, que é o montante que ele aplicou na renda fixa. Então, se ele aplicou 12 na renda fixa e ele tinha 20, ele ainda tem um restante de R$ 8.000. Aí o problema continua falando que ele aplicou a quarta parte do restante na poupança. Então, ele aplicou 1/4 de 8.000, que é igual à mesma coisa que eu falei de simplificações. O denominador dá para simplificar por 4 e dá 1. E o numerador dá para simplificar por 4 e dá 2. Então, ele aplicou na poupança R$ 2.000. Então, só reorganizando os dados aqui. Na renda fixa, ele investiu R$ 12.000. Na poupança, ele investiu R$ 2.000. Então, o total investido foi de R$ 14.000. Aí a pergunta é o seguinte: quanto ele investiu na renda fixa e na poupança? Aí a pergunta é: o total aplicado em caderneta de poupança mais renda fixa junto corresponde a quantos por cento do total que ele recebeu? Bom, nós podemos fazer assim: x% de 20.000 é igual a 14.000, que é o que ele aplicou. Então, nós deixamos x isolado aqui, 14.000 dividido por 20.000. Dá para simplificar 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Ficamos com 14 dividido por 20. Podemos simplificar por 2 o numerador e dá 7. E simplificar por 2 o denominador dá 10. E temos 7 décimos que podemos escrever
de maneira decimal, 7 décimos, que é o mesmo que 70%. Então, temos que a alternativa D. A questão 17 diz o seguinte: no painel abaixo, foram fixados cartões em que numa face constam a letra e na face oposta o número natural. Sabendo-se que os cartões com a mesma letra contêm no verso o mesmo número natural, sabe-se também que, lendo os cartões da esquerda para a direita, o produto dos números registrados nos cartões da primeira coluna é 64 e o produto dos números registrados na última coluna é 16. Sabe-se ainda que, lendo os cartões de cima para baixo, o produto dos números registrados na segunda linha é 512 e a soma dos números registrados em todos os cartões é 100. Nessas condições, o número registrado no cartão com a letra B é... É importante a gente analisar os dados que o problema deu. Ele fala primeiro que, lendo os cartões da esquerda para a direita, o produto dos números registrados na primeira coluna é 64. Bom, se nós estamos lendo da esquerda para a direita, então a primeira coluna é essa aqui, primeira coluna. E ele fala que o produto da primeira coluna é 64. Então, A vezes A é igual a 64. A ao quadrado é igual a 64. A é igual a 8. Então, descobrimos o valor de A. A vale 8. Aí ele continua dizendo que o produto dos números registrados na última coluna é 16. Então, A vezes C, que é a última coluna, é 16. A vezes C é igual a 16. Mas nós já sabemos o valor de A. A vale 8. 8C é igual a 16. Então, C é igual a 16 dividido por 8. Então, C vale 2. Então, descobrimos também aqui o valor de C. C vale 2. E ele continua dizendo o seguinte, que lendo de cima para baixo, o produto dos números registrados na segunda linha é 512. Então, de cima para baixo, a segunda linha é essa aqui. A vezes D vezes C. E ele fala que é 512. Então, A vezes D vezes C é igual a 512. A ao quadrado, nós já vimos, vale 64. Vezes D vezes C. C já vimos também que vale 2. Então, tudo isso é 512. Então, nós temos 64 vezes 2, 128. 128 D é igual a 512. Então, D é igual a 512 dividido por 128. Então, D é igual a 4. Ele fala ainda que a soma de todos os números dá 100. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 número A. 4A mais 2 número C. 1, 2. Mais 2C mais D mais B é igual a 100. Vou abaixar um pouquinho aqui para a gente ter mais lousa. Nós temos que A vale 8. Então, 4 vezes 8 mais 2 vezes C. C vale 2. Mais D vale 4. Mais B é igual a 100. 4 vezes 8 é 32. Mais 2 vezes 2 é 4. Mais 4 mais B é igual a 100. 32 mais 4, 36. Mais 8, 40. 40B é igual a 100. B é igual a 100 menos 40. 100 menos 40 é 60.
Então B vale 60, que é a alternativa A. Assim nós terminamos as resoluções das questões de matemática desta prova. Se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Se preferir, também pode acionar o sininho para que todas as vezes que postarmos aulas novas, resoluções novas aqui no canal, você ser avisado, ok? Um abraço e até a próxima.